Então, bom dia, Boker Tov, Hag Sameach. Vamos aqui para um estudo comunitário, Parashat Nassó, com o nosso querido Eduardo Pinha, arquiteto, um colaborador enorme da ARI, trabalha como conselheiro, como membro da CAR e recentemente assumiu, que depois você pode fazer uma propaganda aqui extensa, coordenação da relações com sócios. Tá? O Pinha, então, gastou um tempo aqui para trazer para a gente o estudo, que na sequência vamos debater e colocar as adições e tudo mais. Tá? Muito obrigado, um bom dia a todos aqui e a todos ao redor da web. Vamos lá. Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Então, a Parashá Nassó é a Parashá mais longa da Torá. A Parashá mais comprida, acontece muita coisa nessa Parashá. A gente até se perde lendo de tantos eventos variados que acontecem. Então tem muita coisa para falar, né? A gente poderia abordar diversos aspectos dessa Parashá, porque ela realmente é bem dinâmica, né? Os israelitas estão no momento final de construir o tabernáculo, né? Então é um momento em que a religião judaica está prestes a ter a sua estreia formal como uma prática religiosa organizada. Então Moisés vai recebendo as instruções de Deus e vai repassando para Arão e para os levitas, que tem ali uma série de tarefas, né, no sentido de organizar a prática do templo, né? Então o templo não existia até aquele momento, então ele começa a ser organizado, né? A Parashá começa com um censo de casas levitas, de levitas, quer dizer, são famílias dentro do grupo dos levitas. Então existem três, são os Gershonitas, os Meraritas e os Kehartitas. E cada um deles tem uma função, né, dentro da organização. E isso já é a primeira lição que eu considero muito interessante, que é a divisão muito organizada do trabalho. Então, essa é a primeira questão que a Parashá já nos deixa como lição, que é a importância de que, para você construir uma organização, para construir uma sociedade, tem que ter uma organização bem definida. Então as regras são bem caretas, assim. Os Gershonitas vão cuidar dos tecidos, basicamente. Os Meraritas vão cuidar das tábuas e dos postes. E os Keatitas vão cuidar dos utensílios, né? Da arca, da mesa, do candelabro. Aí os dois primeiros tem uma carroça que eles podem carregar, e os últimos não precisam, carregam na mão, porque são objetos muito sagrados. As pessoas que trabalham têm entre 30 e 50 anos, então você entende que são pessoas que já são mais velhas, né, dentro da realidade daquela época, são pessoas que estão assim da metade para o final da sua vida laboral, né? Então com 50 o cara se aposenta, com 30 ele deve estar na metade da carreira, né? Então são pessoas que têm que ser pessoas muito responsáveis e aptas para o trabalho ainda. Outra questão de organização é a remoção dos impuros. Então, depois de explicar isso, a Torá segue. Eu listei aqui oito eventos que acontecem na Parashá. Então, esse foi o primeiro, que é a divisão aí da separação das casas. Depois tem a questão da remoção dos impuros, que são pessoas que têm, segundo Plauto, erupção, fluxo ou contato com uma pessoa morta. Então essas pessoas elas têm que sair do acampamento e ficar um tempo lá fora para se purificar. Também é uma questão de organização e separação, porque você não pode bagunçar ali. Então essa questão de organização ela permeia toda a Parashá. Aí vemos a terceira questão, que ele indica caso alguém cometa um roubo, essa pessoa deve confessar e pagar uma multa de 20%, né, de 1/5.
Então, devolver, restituir o valor e pagar um adicional. A gente paga 40 sem ter roubado nada. Pois é, exatamente. A multa é isso aí, não tem um congresso para dar uma mordida, Câmara de Vereadores, né, Assembleia, não tem. Mas não resolve só devolver. Não resolve só devolver, você tem que devolver e tem que pagar a sua punição, a sua multa. Então é mais uma regra, Paraxá vai cheia de regras. Aí a quarta, que é a mais... Eu já escrevi sobre essa paraxá e eu pulei esse assunto, né? Que é a questão da quebra de confiança da esposa. Que a gente fica se perguntando, mas meu Deus do céu, por que eu tenho que ler isso? Algo tão absurdo. Não, eu acho muito legal. É muito legal. Você fez em outro momento, né? Agora você... Então é o seguinte, se o marido entende, desconfia da própria esposa, ele tem que levar a esposa para o sacerdote, tem que fazer uma oferta de farinha e ele tem que pegar uma água, um pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo, misturar com uma água santificada e passa a ser uma água amarga, que ele chama na Torá de água da amargura, mistura com o texto da maldição e dá para a mulher tomar. E é só para a mulher. Aí, se a mulher for culpada de ter traído o marido, vai acontecer o seguinte, ela vai passar mal. A coxa enfraquece e o ventre se distende. Bom, então, primeiro, né, é uma regra obviamente machista, porque só a mulher passa por isso, o homem não. Mas eu entendo da seguinte, vamos olhando lá, procurando o lado positivo dessa história, não é difícil de encontrar. Então vamos lá. Primeiro, a importância de que entre o casal exista sempre a confiança. Então, se houver algum motivo de desconfiança, você vai até o sacerdote e resolve essa questão. E outra coisa, a mulher, o que ela vai tomar? Uma água com uma terra. Uma terra ali, um pó do chão. E um papel misturado, pelo que eu entendi, um pergaminho. Ou seja, não é nada que vai matar e fazer ninguém passar mal. A mulher vai tomar aquilo e não vai acontecer nada com ela. Então, entende-se que, de qualquer maneira, a paz vai voltar a reinar no lar. Se ela passar mal, eu acho que ela deve ser condenada ao apedrejamento, né? Porque, que eu saiba, essa é a punição para o adultério, né? Apedrejamento. É. E até a morte. Apedrejamento com a morte. Mas, infelizmente, da Torá, não pode gravar isso, não. Essa é a regra do amansa-cor. Amansa-cor. O cara tá desconfiado. Aí dá o remédio pra mulher. A mulher fica bem, ó, para. Vai em frente. Segue a traição. Segue. Vida... Segue o jogo. Muito boa. Não houve intenção, segue o jogo. É isso aí. A mulher não podia desconfiar. Não, a mulher não pode desconfiar porque o homem faz o que quiser. A verdade é isso, né? Naquela época... A mulher é do homem, mas o homem não é da mulher. Tinha outras esposas, não tinha muita questão. A mulher... Não, a regra daquela época é essa. A mulher pertence ao homem, tá certo? O homem não pertence à mulher. Não, a mulher não pode cobrar nada do homem. Isso, não estou falando de hoje. Hoje é o contrário. É verdade. Mas... Então esse é o quarto item aqui. Como é que... Alguém sabe, eu lembro o nome disso? Sotá? Sotá. É o nome dessa prática, né? Dessa prática. Tem um Talmud inteiro sobre isso. Sobre isso, né? Aí o quinto é o voto nazireu. Voto nazireu são pessoas que, por vontade própria ou, de certa forma, para alcançar alguma bênção específica, quando está com algum problema, faz um voto, uma espécie de voto de castidade. A pessoa não pode cortar o cabelo, não pode beber álcool, não pode ter contato com os mortos, e eu acho que não pode ter relações também, mas eu não lembro de ter lido isso. Pode? Então pode. Já dá pra levar. Já não é tão complicado assim. É só não beber. E não cortar o cabelo, né? Cortar cabelo não tem problema.
E ao terminar os votos, você tem que fazer oferendas e não existe um tempo mínimo ou máximo para você manter esses votos. O Plaut fala num tempo que o mínimo razoável seria 30 dias, e o tempo máximo não existe. Inclusive, tem outros casos no próprio Tanar, nos profetas, de pessoas que já nasceram como nazireu, porque a mãe já fez a promessa quando nasceu e a pessoa passou a vida inteira sendo um nazireu. Depois disso, a Torá não volta a citar essa prática, mas ela subentende-se que ela sempre existiu e que ela... Sansão era nazireu. Era nazireu. É? Continuando aqui, o sexto elemento que a Torá passa é a bênção sacerdotal, que hoje em dia que é a mesma bênção feita pelos Koanim nas sinagogas que fazem esse tipo de bênção. Eu li o texto na Torá e descobri que é o mesmo texto da bênção que os pais fazem para os filhos no Shabat. A gente faz aqui também. A gente faz. Faz. Mas não é mais uma bênção sacerdotal, é uma bênção individual. Mas a bênção está lá, é o mesmo texto, e aqui no Nassau que o texto é apresentado aonde, né, o Moisés instrui Arão a fazer a bênção para o povo. Então era uma bênção coletiva. Oi? Era uma bênção para o povo. O sétimo elemento, que eu acho super interessante, são a oferta das 12 tribos, né? Então, Moisés explicou ali o funcionamento do tabernáculo, né, o papel de cada um. O tabernáculo está pronto para funcionar e todas as tribos, cada uma oferece um conjunto de ofertas. O Raul sempre gostou de dizer sobre como a Torá é econômica no seu texto, porque o pergaminho era muito caro e você tinha que ser muito econômico. Mas isso não aconteceu aqui. Aqui o pergaminho, pegaram uma promoção de pergaminho no Nassau e gastaram pergaminho aqui à vontade, porque Na Calunga. foram na Calunga, isso. Compraram molho e Compraram caneta. pergaminho de segunda qualidade. Bom, o que a Torá fala? A Torá descreve minuciosamente todas as oferendas que cada tribo fez. E são bastante oferendas. E ela não descreve, ela descreve as oferendas de cada tribo, da primeira tribo, e depois a da segunda tribo, que é idêntica da primeira, e depois a da terceira, e descreve as 12, e são todas idênticas. Então, você lê a primeira, lê a segunda, e quando você lê na terceira, você fala assim, isso aqui tá tudo igual, né? Aí você vai indo, assim, nossa, igual, até a 12ª. Bom, Mas os nomes mudam. os nomes mudam, mas as oferendas são as Mas é super mesmas. interessante. Vai mudando o nome. Vai mudando o nome. Então, quem ofereceu, da família... Primeiro oferecer. Deve Eu te ser digo. Leuven. Quem? Nachshon. É? De novo, Foi Nachshon? Deixa eu ver. Nachshon. Tem certeza? Nachshon é sempre o primeiro. É? Mas Nachshon era de que tribo? Aí já não sei. Aí eu já não me lembro, eu já li sobre isso, mas eu achei interessante que o Nachshon, de novo, é o primeiro da fila sempre. E, então, a mensagem aqui que nós temos é a importância... E Eudá. Nachshon sempre vai E Nachshon é Eudá. E Eudá nem é o primeiro filho, é o quarto, né? É quarto. Então, o que a gente pode aprender dessa situação? Todos têm que ter uma contribuição, tem que dar uma contribuição. Você está construindo a sociedade, organizando o judaísmo, e a contribuição de todos conta. Então, todos têm que ser lembrados nesse momento. Todos têm uma contribuição idêntica e todos são igualmente citados, mostrando o caráter igualitário da sociedade que se buscava criar. E que todos têm importância naquele momento. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito forte que a Torá quer passar, porque senão não teria essa repetição, porque obviamente essa repetição não é em vão. Então tem uma mensagem aí muito importante que quer se dar, que é da colaboração coletiva de todas as tribos ali igualmente, fazendo aí o seu trabalho em pé de igualdade, né? E no último momento está tudo pronto, então a gente tem um momento que Deus
começa a falar com Moisés a partir do tabernáculo. Então, antes ele falava na montanha, e agora você tem ali a estreia do judaísmo no seu templo. Então, a voz de Deus começa a chegar sobre a Arca da Aliança, e Moisés passa a falar com Deus a partir daquele local. Aquele local, a partir do momento que o tabernáculo está num lugar, quando o tabernáculo muda, né, eu entendo que Deus vai passar a falar do novo local. Então, os israelitas não ficam mais junto de uma montanha, Moisés não fica lá na montanha mais. Então, agora, os judeus já têm o seu templo móvel e podem seguir adiante, diante da travessia aí dos... né, tudo isso é no começo dos 40 anos, né? Ainda estamos no começo dos 40 anos, né? Eles nem sabem que vai ter 40 anos. Que nem sabem ainda, né? É isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje. E então, realmente, as pessoas... né, quando eu leio a Torá de uma maneira geral, você pensa em Números e Levíticos, são sempre as parashot mais difíceis de ler, porque às vezes são temas um tanto áridos. Mas eu sempre me surpreendo com quanta coisa a gente pode aprender, e eu fiz questão de trazer todos os elementos dessa paraxá, justamente para mostrar a multiplicidade de visões e de situações e de mensagens que essa paraxá traz. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado aí por ter aceito o convite que eu te fiz e trazer todos esses pontos. Ano passado a Janete falou justamente que é árido. Essa paraxá parece árida, mas tem que levantar tudo isso para a gente pegar discussões. Sobre esse ponto que você falou, da importância das doações, fazendo essa relação com Nachshon, eu vou tirar aqui um exemplo da importância de ter alguém que faça primeiro, alguém que... né? Então, por exemplo, o Nachshon foi o primeiro... Só lembrando, o Nachshon foi o que botou o pé na hora de atravessar o Mar Vermelho, foi o primeiro que botou o pé, e aí os outros foram atrás. E aqui foi o primeiro também a dar a doação. Pode ser que se ninguém tivesse dado nada... Se ele não tivesse dado nada, talvez não tivesse acontecido nada, né? Então, a importância de ter a iniciativa, né? Já o Luiz me falou semana passada, o Luizinho é muito esperto, ele falou assim, quem sabe o Nachshon era o mais medroso na hora de atravessar o mar, era o que estava com mais medo. Aí ele foi o primeiro a correr para dentro d'água. Mas aqui no caso, eu acho que não, que o Nachshon confirma que ele teve sempre a iniciativa. Mas assim, então vamos abrir aqui para... Na verdade, se ele desse pouco, todo mundo também ia dar um pouquinho. Então ele deu bastante e as outras 11 tribos também contribuíram bastante. Idêntico, né? Minimamente. E ninguém quis ficar acima ou abaixo, né? Então todos deram a mesma contribuição. Sobre aqui os Gershonitas, os Meronitas, etc., são pessoas que trabalhavam com transporte, né? Então essa coisa você destacou bem. Não, eram como é que é? Motoboy. Motoboy, transportadores, eles montavam, eles guardavam e faziam essas coisas todas. Motoboy. Sobre a liderança de Itamar. Tem um tio que chamava Itamar. Bom, eu queria deixar aqui aberto, então, para falar, tem outras coisas aqui, né, sobre essa coisa de Nazireu, que a gente deixou para trás, ainda bem, né? A Haftará é sobre Sansão, não é isso? A Haftará dessa aqui. A Haftará é a de Sansão, que é um Nazireu. Porque Nazireu... Deixa eu falar uma coisinha só. Eu estou vendo aqui porque a ideia de que Nachshon foi o primeiro a atravessar o mar é um midrash, baseado no que ele foi o primeiro... É o contrário. Aqui na Torá não fala que Nachshon foi o primeiro a atravessar o mar, tá certo? Não fala. Não a nesse Torá, passo, não, a Torá não fala em lugar nenhum. Tá. Certo? Isso foi inventado depois, baseado em que ele foi o primeiro a fazer o sacrifício. Então esse foi o primeiro. Eu não estou de maneira de você falou da relevância de ser o primeiro. Tem sim. Mas e Nachshon ficou como exemplo, então tudo que era primeiro botaram Nachshon para ser o exemplo. Legal. Agora tem uma pergunta para o Eduardo. A ideia de que todos os sacrifícios são iguais, mas que as pessoas são diferentes, talvez ela signifique de que cada um de nós contribui de forma igual para a construção da sociedade, mesmo que trazendo coisas diferentes, que o nosso nome é diferente. É uma ideia
talvez, não sei se você acha que essa ideia pode sair desse texto. É uma ideia interessante, né? O fato dele repetir todo mundo, porque ele fala assim, todos as oferendas são iguais, apesar de ser trazidas por pessoas diferentes. Vão ser, então, fatalmente diferentes. Será? O quê? A pergunta é de que talvez esse texto queira dizer que, mesmo com as contribuições sendo diferentes, todos nós somos iguais. Na construção. Entende? Não sei. Boa reflexão. O que eu acho que é um ponto importante é que tem momentos na sociedade em que todos têm que dar a sua dose de sacrifício mínima, clara, e não existe aqui a ideia de equidade. Ninguém disse assim, você pode menos, então você dá menos, você pode mais, você dá mais. Todo mundo tem que dar 60 shekel, com 8 bois, com 16 carneiros, com aquela coisa toda. Até porque eles eram, de fato, estavam todos no mesmo nível ali, né? Estava todo mundo no deserto, então era fácil implementar isso. Tinha tribos grandes e pequenas. É verdade. E todas tiveram que dar a mesma quantidade, né? Tribos bem pequenininhas. O que eu... Eram tribos. Não, representados por pessoas. Não, meu rápido comentário sobre isso é justamente que doações iguais, feito por pessoas ou por tribos diferentes, já podem ter percepções diferentes. E quando você tem tribos menores contribuindo da mesma forma que tribos maiores, também gera uma percepção diferente, porque talvez eles tenham se sacrificado mais do que os grandes, os menores se sacrificam mais do que os grandes para oferecer aquela mesma quantidade. E aí isso tudo gera uma percepção para os outros de que há alguma diferença, embora não sei se ele sabe exatamente o que foi doado, o que foi contribuído, mas a percepção passa assim, aquele grupo grande deu lá 60 shekels, fácil para eles, são 60 pessoas, cada um dá um shekel. Aí um grupo de 20 dá 60 shekels, cada um tem que dar 3 shekels, pode ser mais complicado. Então, assim, sem concluir qual é a mensagem que possa passar, mas a percepção é diferente. Eu acho que a gente também enxerga isso diferente. Quando você vê pessoas fazendo as mesmas doações, mas para ele é fácil. Tem muitas vezes, para ele é mole dar esse dinheiro, para ele é um sacrifício daquele dinheiro. Essa frase para ele é mole, essa frase todo mundo. Exatamente. Eu entendo isso da seguinte forma. E a Torá muitas vezes bate nessa tecla, que o mundo vai ser injusto de alguma maneira com você, mas você tem que dar essa contribuição de qualquer jeito. Você tem que cumprir essa obrigação, mesmo que o mundo esteja sendo injusto com você. Eu preciso só compartilhar uma história de uns 15 anos atrás, maravilhosa, que tem um pouco a ver com o negócio de contribuição e percepção, que eu, quando estava fazendo lá meu documentário, eu fui pedir patrocínio para os judeus de Nilópolis. Eu fui pedir patrocínio, um dinheiro para um empresário da comunidade. E primeiro quase que a gente acabou dando dinheiro para ele, né? Mas o mais bacana foi quando ele virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, olha só, eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma lista de 10 pessoas e você vai dizer para elas que eu dei 10 mil reais. A pessoa vai me ligar e falar: você deu 10 mil para o documentário do André? E eu vou confirmar para essas pessoas. Então essas pessoas vão querer dar 10, 11, tem uns que vão querer dar 15, porque querem dar mais do que eu. Então, esse é maravilhoso. Um pouco. Não funcionou. Você aceitou esse donativo? Não funcionou. Não foi adiante o projeto. Tentei. Houve uma tentativa. Agora, eu queria só uma mudança de assunto dentro da Paraxá. Dentro da Paraxá. Como eu não me apresentei, mas como eu mexo a minha vida inteira com audiovisual, e eu lembro ano passado, quando eu falei teve algum estudo que eu botei até um vídeo, porque a novela da Record é sempre
É a história da Torá, né? É muito bom. Mas... Todas as meninas, primeiro eles arrumam um monte de personagens femininos que não tem. E todas as judias são gostosas. Eu falo, gente, como é que não vejo isso no mundo real? Mas na Record, não tem. São todos lindos. E as mulheres são uma coisa deslumbrante. O homem eu não sei julgar. Mas as mulheres, mas falam, gente, a gente era assim. Não, só que eu queria só destacar para quem depois tiver curiosidade que é justamente essa parte da esposa que é adúltera e aí ela vai, o marido leva para o sacerdote e tem aquela história toda. Isso é um roteiro de televisão pronto que está na Torá. Pronto. É só você ler, você consegue imaginar a cena toda. O cara levantando a mão, um pote de não sei o que, etc. e tal. Isso é espetacular. Uma página e pouco para ler essa cena e vislumbrar como é que funciona. Isso é sensacional. Assim, para mim, é a melhor descrição audiovisual que eu já vi. André, é essa cena aqui. Esse aqui, e depois a história de que sobe desce do Monte Sinai, Moisés que sobe. A Jordana ela vai sair daqui a pouco, pediu a palavra, ela vai sair um pouco da Paraxá, mas parece uma coisa importante. Eu queria narrar, alguns aqui já devem ter visto na internet esses dias, mas como todo mundo aqui, a maioria tem para filho, neto, ou é da nossa época e gosta de música, eu não sei se vocês viram o que aconteceu esses dias em Berlim, no show do Roger Waters. Então, eu acho que a gente tem que dar uma boicotada, porque ele vem para o Brasil. E o sujeito desse subir no palco vestido de oficial de SS e negar o Holocausto em Berlim, em 2023, eu acho uma coisa que ainda choca a gente, né? Como vem ao Brasil, por exemplo, meu filho, inclusive, tinha me mandado Save the Date para a gente ir junto, e ontem desconstruiu a ideia. Você ganhou R$1.000 aí. Entendeu? Mas uma coisa muito... do boicote à Palestina, do boicote a Israel. Ele liga para todos os artistas que vão para Israel e E subiu vestido de SS, negando o Holocausto, negando Anne Frank, então era só... Subiu vestido de nazista. Com o armband aqui vermelho. Enfim, é só isso pra gente ir, porque um fala pro outro, de repente o filho quer... Na Alemanha. Então, não a Roger Waters. Claro. Não. Tá. Obrigado. Tá. Então, vamos continuar aqui. Não sei se tem alguém querendo falar sobre esses assuntos que a gente estava falando aqui, das oferendas. Eu queria trazer esses dois extremos, do Nazir e do que aproveita a vida loucamente, né? Qual é a tônica judaica correta, né? Eu li aqui alguns comentários que colocam que a gente não se deve negar os prazeres da vida, né? Se negar o prazer da vida é também um pecado, tá? Então a gente tem que aproveitar a vida. Voto de pobreza, objetivar privações, né? A gente não tem aqueles monges com votos de pobreza. A gente não acha isso como um objetivo, né? De outro lado, é sempre importante o equilíbrio, né? E aí eu trago o Maimônides aqui mais uma vez. Ele diz: uma pessoa pode pensar, desejo, honra, coisas semelhantes são maus caminhos a seguir. Isso é Maimônides, né? Portanto, vou me separar completamente disso e ir para o outro extremo, né? Quer dizer, o cara que fala assim, eu não quero ser essa pessoa assim tão arrogante, que só deseja honra e coisas altas, etc. Eu vou para o lado oposto, né? Aí, como resultado, ele não come, não bebe vinho, não se casa, não vive em casa decente, não usa roupa decente. Isso também é ruim. É proibido escolher esse caminho. Quer dizer, nem tanto lá, nem tanto cá. É importante a gente ter essa visão de andar pelo meio e, principalmente, quando está aproveitando a vida, aproveita mesmo, né?
citar um livro de Maimônides, não sei qual Não, exatamente. Maimônides deve ser místico detonado, não sei qual livro. Agora, tem uma história, só um minutinho, tem uma história talmúdica muito bonita sobre isso que você falou, né? Que eu acho que é do Yohanan Ben Zakkai. É alguém, acho que é ele, que ficou 12 anos numa caverna, escrevendo sei lá o quê, e achando que ele era o máximo. Assim. E quando ele saiu, ele começou a criticar todo mundo. Aí Deus fala para ele, vai para a caverna que você não aprendeu nada. Volta para a caverna. Ele ficou mais 12 anos na caverna e saiu legal. Ele ficou mais um. Mais um ano. Eu não sei a história de cabeça toda, mas é baseado exatamente nisso que você falou, né? Não tem exagero aí. Você sair do mundo não é uma opção, não é visto como santidade. Não é visto como santidade. É visto como santidade você se expor e não ser contaminado. Agora, você se afastar para não se contaminar, não fez nada. Você só foi louco. Inclusive tem uma citação aqui, eu gosto que o sagrado não pode estar longe do ordinário. Claro. O sagrado tem que ser sagrado, mas não pode estar a quilômetros de distância, inalcançado, e nunca... Novamente, é a prática diária, né? Tantos exemplos que a gente pode buscar, que pessoas são, enfim, falam uma coisa e fazem outra. A internet entende bem disso, que ela entende só de cristianismo. Mas o nazireu, ele não se afasta, né? Ele continua convivendo, ele continua vivendo na sociedade. Ele tem lá suas restrições, que não são tantas assim, e mantém a vida normal dele, né? Ele não é um recluso, um monge. Tem uma coisa. Então, por exemplo, negar prazer é proibido, pelo que você disse, certo? Então, e se o prazer for comer uma comida que não é kasher? Não, mas aí é assim. Negar o prazer é proibido, certo? Agora, não cumprir a mitzvah também é proibido. Entendi, sim. Então, se o teu prazer, por exemplo, é namorar a mulher do vizinho, não. Ou uma não judia, sem a não judia se converter. Não, faça o que tem que fazer, mas não se negue o prazer disso. Sim. Né? Vinho. Se você gosta do vinho, pode ir no vinho. Sim. Não, vinho. Se você gosta de vinho, pode ir no vinho, né? Sem entendi. querer complicar e polemizar. Né? Sim. Fica provocando. Germano prepara aqui 5 folhas. Porque, como ele falou assim, Uma coisa interessante. Mas é evidente que eu sempre dou uma olhada na Paraxá e alguma coisa eu vejo, né? É interessante que na bênção sacerdotal eu fui encontrar uma situação que, para mim, talvez o Raul consiga explicar melhor, que a posição do Plaut está no presente e nosso Sidur está no futuro. E realmente aí cria-se uma diferença quando eu digo o Eterno o abençoe e proteja, ou quando eu digo o Eterno me abençoará, é outra coisa. Mas se você verificar nas duas posições, elas são diferentes e eu fiquei refletindo, quem traduziu, por que botou no presente e o outro botou no futuro? Em hebraico não é tão fácil a gente distinguir a questão de presente e futuro, mas quem traduziu botou em si o seu pensamento. E realmente, para mim, a posição do Plaut, ela é muito mais forte, porque me abençoa de qualquer maneira, e não me abençoará. Possivelmente eu posso botar uma condicional aí, desde que eu siga as regras ou não siga as regras. Isso foi uma coisa que eu achei interessante. Eu fiquei me perguntando sobre a lei da santidade em relação à mulher. E por que a gente lê esse texto, né? Quer dizer, para mim é uma afirmação clássica que o que está na Torá não é para ser cumprido. Você tem que saber ler. Se você não souber ler e não se colocar no seu tempo,
nós criamos aí uma situação extremamente delicada. Então, essa é uma questão, né? Sobre o voto de castidade, é interessante que era necessário ter uma postura externa. Não corta o cabelo. Quando Sansão é determinado para nascer, no texto da Torá tem uma coisa extremamente complexa. Deus fez nascer aquela criança. Por que Deus tem que intervir nesse ato? E aí ficou uma situação, por que isso ocorre e por que, quando ocorre, ele tem que ser um nazireu? A Birkat dos Kohanim, que é uma coisa que me dá uma memória muito grande, porque durante muito tempo eu fui para o CIB, na Neilá de Yom Kippur, que meu avô era do CIB, eu não vinha para cá, eu ia para o CIB. Eu e minha mãe, e meu irmão tinha para o CIB. E no CIB a gente é coeno, certo? E no CIB tem a Birkat dos Kohanim, e é um momento que você pode sair daquela cadeira e dar uma esticada de joelho, que é bom, aí sobe lá em cima, você vai atrás da Bimá, tem uns levinos que te lavam a mão e o pé, que é muito bom, eles botam um perfumezinho, depois você vai e faz não sei o quê. É interessante. Para o Cohen é muito bom. Mas o texto, Yevarech Echá, eu acho que é um imperativo, que Deus te abençoe. Que Deus vai te abençoar, na verdade. Mas no nosso Sidur está... Mas porque os tempos verbais na Torá são diferentes dos tempos verbais hoje. E acho que a Torá só tem passado e presente, não tem futuro. Ou, aliás, o futuro é o passado com o V na frente, com o VAF na frente. Uma coisa assim. Mas a tradução é sempre a ideia do leitor. O texto não existe. Mas posso botar uma pimentinha? Só existe leitura. Por exemplo, fala assim, eu te abençoo, né? Aí você não se julga abençoado. Né? Você fala, que bênção é essa? Mas eu posso expressar um desejo. Aí o abençoará é uma coisa assim, olha, continua que algum dia vai chegar a bênção. Pode ser uma mensagem... expressar um desejo, que Deus te abençoe. Mas mais que essas bênçãos, o Riz coloca uma coisa que eu acho fundamental. Para fazer essa bênção, tem que fazer com amor. Moderno, que eu não sei praticamente nada, mas essa coisa, digamos, sempre tem uma pequena vírgula que a interpretação, na tradução, que a interpretação sai diferente. Talvez, em português, quando a gente fala no presente, é um desejo de bênção. Então, a gente está falando no futuro. E, em hebraico, esse futuro aí, ele praticamente dá exatamente essa mesma conotação, se eu não me engano, do desejo da bênção. Então, acaba, quer dizer, gramaticalmente pode ter diferença, mas acaba tendo o mesmo sentido, significado. Eu penso, com o meu parco hebraico, eu penso que pode ser assim. Foi o Germano que trouxe essa questão, realmente, esse pensamento. Aí o Germano trouxe, o Germano falou, que mais Germano você falou? Sim, foi bom você usar. Será que a palavra castidade será que compete a gente falar dentro do judaísmo? Se a gente não estivesse praticando o judaísmo no Brasil ou em qualquer ambiente cultural cristão, será que a palavra castidade é a palavra que a gente deveria usar para o nazireu? Eu tenho a minha dúvida. Não é do jeito. Pois é. Então, nós estamos aqui falando de castidade, imediatamente a gente começa a falar, sexo pode, sexo não pode, não sei o quê, e outras coisas. Imediatamente a gente está se transferindo para pensamento que não é judaico, na nossa conversa aqui. Só queria chamar atenção para isso.
Alguém na web para falar? Não. Maurinho, vai falar hoje? Não, coitado, ele está lá no canto dele. Bom, assim, a gente está se aproximando de 9h30. Tem uma grande parte da Paraxá dedicada a pensamento sobre paz. A Diane está aí hoje? A Cooperman? É. Não estou vendo aquela, não. Porque hoje é aniversário dela. Ah, Mabruco, Diane. Mabruco. Não, todo ano. Mas aqui sobre paz, eu tirei aqui um recorte do Plaut, né, do M. Joseph. Né? Ele coloca que um judeu que ama a guerra é uma contradição. Judeu é amante da paz. Né? Guerra nunca mais. Quer dizer, ele coloca isso aqui. É um otimista. Ele tem uma visão muito pequena do Vitor, eu posso dar um instantinho, dar um corte no assunto, provocar o meu amigo Raul. Você sabe que hoje nós vamos ter um encontro logo mais, né? Raul sempre gosta de fazer a promoção, ele hoje está quieto, não falou nada. E a gente vai, então, discutir um pouco sobre Shavuot. E ele escreveu um artigo na Aero News, que é uma divergência que eu tenho eterna com ele, né? O Raul diz: o Estado de Israel será baseado em liberdade, justiça e paz, à luz das visões dos profetas de Israel. E a discussão que eu tenho com ele, o que é democracia e o que é judaísmo. E ele termina de uma forma que para mim é muito difícil, em que é possível ser judaico e ser democrático ao mesmo tempo? Mas logo mais a gente vai discutir isso um pouco. Estou só fazendo a promoção. A gente não vai falar disso em Shavuot, mas eu escrevi isso pensando em você na nossa conversa eterna. Vou repetir. Evidentemente que a democracia, como a gente conhece hoje, não é o que está descrito na Torá. Mas também não é, a democracia grega também não é o que a gente usa hoje. Então, a democracia não vem nem que a gente usa hoje nem da Grécia, não vem. Porque na Grécia as pessoas não tinham direito a voto universal. E o que nós temos na Torá é a ideia de que tem uma lei que não depende do humano. E isso é a ideia da democracia hoje. Tem leis naturais que não podem ser passadas por cima por qualquer que seja a maioria. Eu não posso nós aqui na maioria, podemos votar que o Eduardo tem que mudar o óculos. A gente não pode fazer isso, é por prerrogativa deles. Certo? Então, essa lei não existe. Então, essa é a ideia. Por isso que eu falo que democrático e judaico, se for judaico, é democrático. Certo? Porque o judaísmo traz isso. Agora, não podemos confundir isso, e até a gente é governado pela visão do profeta e não por um profeta. Eu escrevo isso mais em cima. Essa frase que é importante. Né? A visão do profeta, a aspiração dos profetas. E não por um profeta, uma pessoa que hoje fala, eu sou o profeta. Raul, com a sua licença, um instantinho. Bom, eu vou dizer o que é democracia, né? Democracia é um sistema político em que as autoridades emanam do conjunto dos cidadãos, baseando-se nos princípios de igualdade e liberdade. O mundo judaico, igualdade e liberdade, não é tão simples assim. É essa discussão que eu tenho com você. Quer dizer, eu entendo que, para definir exatamente que mundo judaico é esse, nós somos o mundo judaico ou aquele outro mundo que eu tenho dificuldade de entender? Essa definição é a definição comum de democracia. Mas ela pelo menos está no nosso dicionário. Tá, mas o dicionário é o quê? É um escrito fundamental qualquer. Essa definição que emana dos cidadãos, não. Até um certo ponto, porque é a mesma história de Hitler. Ele fala assim, não, o povo alemão votou. E votou. Pois é, mas ele visou a liberdade e a igualdade. Aí já não é mais democrático. Não, ele fala assim, não, vamos ser livres aqui, não queremos judeus. Israel hoje, com dois grupos políticos que formam maioria, eles são realmente a verdade? Ou é aquele grupo minoritário que está calado? Eles não estão mudando nada da liberdade, nem da igualdade. Não estão levando, mas há uma tentativa forte nessa mudança. Vamos ver se eles conseguem. Se conseguir, ferrou. Mas eu quero Se não conseguir, não ferrou. Mas a orientação política, eu acho que ela não está definida, por isso que ser
ser ou não ser. Eles lá, eles acham que devem mudar. Mas eles são judeus? Claro que são. Olha, Eles seguem o judaísmo? Não. olha, quando eu vi o que você escreveu, eu pensei na hora, porque eu vejo vocês sempre juntos, eu fiquei imaginando as discussões que vocês devem ter sobre isso. Eu falei, mas no final, assim, eu li, vou até reler, tá? Até é boa propaganda, porque no final tu deu um duplo carpado com mata-leão, assim, que eu, sei lá, o argumento anula o segundo e o terceiro. Eu Falei que você. Não, mas tudo bem, eu vou ler de novo, mas é um racional para tentar... Hoje à noite, às 7h30, É. para ouvir o debate. Então, vamos fazer uma coisa, a gente tem 3 minutos ou mais, um pouquinho, vamos fazer a propaganda aqui, ele vai explicar sobre a coordenação que ele está tocando e o Raul vai falar sobre Shavuot hoje, muito importante, e a gente encerra. Tudo bem, pessoal? Então vamos encerrando aqui o nosso estudo. Obrigado pela presença de todos, foi muito agradável, gostei bastante de participar, como sempre. Eu fui convidado pelo Duda, o presidente da sinagoga, para assumir uma comissão, que é a Comissão de Relacionamento com Sócios, que é uma comissão que não estava atuando, e estou começando a montar aí um grupo para trabalhar nisso. O nosso objetivo principal é ser uma ponte e manter um contato com os associados e principalmente com os novos associados, de forma que eles se integrem melhor aí à comunidade da área como um todo, tá? Então, que se sintam recebidos e se sintam integrados e que possam conhecer melhor a comunidade. E eu realmente, daqui a pouquinho, tenho que sair, porque às 9h30 eu tenho que sair, tá? Então, estou vendo que o Benoliel ali quer falar. E já vamos fazer. Então, quem tiver interesse em colaborar, venha falar comigo. Eu tenho interesse em receber o apoio de quem tiver disposto, obviamente. E conto com a ajuda aí, com a presença de quem puder trabalhar nessa empreitada, para que a gente possa ter aí uma área, as pessoas que frequentam, que são sócias, melhor integradas nas atividades e se conhecendo, e conhecendo as pessoas e conhecendo melhor a instituição como um todo. Então é isso. Obrigado. Quem não tem meu contato... Eu queria te dizer que... Tá falando? Acho que tá. Não, eu queria te falar que já teve, numa época de muitos anos atrás, acredito que uns 40 anos, uma comissão de relação com os sócios, e o diretor chamava na casa dele, se a sua casa não for desse tamanho, faz aqui, mas todos os novos sócios com as famílias, todos que entraram a cada 2 meses, com a presença do rabino, servindo um whiskyzinho amigo, e isso integrava muito e permitia, com a presença do rabino, o rabino perdia aquela coisa longe e o novo sócio já se sentia em casa, se dirigindo diretamente ao rabino. Não sabia disso. Já houve, durante todo o meu mandato, era meu irmão. Eu não queria dizer, mas tudo bem. Ele fazia com o Cliff essa relação, e também nas sextas-feiras eles eram convidados para serem apresentados à comunidade num cafezinho. Então, mas isso era uma prática assim comum durante todo o mandato. Ah, legal. Obrigado. Obrigado. Então, 2, né? Como é que funcionava a dinâmica ali da sexta-feira? Uma sexta-feira do mês, a gente recebia na hora do cafezinho, e as famílias via da Bimar lá os nomes, Abre a cortina. Ah, tá. Abre a cortina. no Conselho as famílias sócios uma vez por mês. Então, esses caras foram aprovados esse mês que vem, eles vão lá na Bimar, abre a cortina, faz o cafezinho. E a grande maioria são exatamente as famílias que vão Fazer bar mitzvah. Também é uma ótima ideia. Valeu, pessoal. Então tá, agora vamos falar da atividade de hoje. Não, hoje às 7 da noite a gente tem
Hoje começa Shavuot, né? Hoje à noite. E às 7 da noite a gente vai ter um painel para debater um tema do ponto de vista judaico. Começa às 7, porque às 7 tem cafezinho, não sei o quê, para 7h30 começar o painel. Mas bota na agenda que é começar às 7, para ver se o pessoal chega às 7h30. Quando eu fazia pesquisa lá em casa e minha mãe e minha sogra estavam... Não, minha mãe e minha cunhada estavam vivas, a minha cunhada ainda está. Falava para minha mãe, é às 6 para ela chegar às 7. Não, falava para minha mãe, é às 8 para ela chegar às 7. Para minha cunhada falava, é às 6 para ela chegar às 7. Tem que saber com quem você fala sempre. Mas chega todo mundo às 7, vai ter bolo de queijo, esse negócio. E é um painel com 6 pessoas, de profundidade, interessante de discutir. Essas pessoas nunca falaram aqui. É sobre essa questão de qual é a atitude que você tem no judaísmo e na vida geral sobre a disponibilização de recursos escassos. Quando não tem para todos, como dividir? Quais os critérios? É isso. E eu não posso explicar o que eles vão falar, porque eu não sei. Tá. Hoje, amanhã e depois, são 3 dias que a gente tem serviços de Shavuot, atividades de Shavuot. Amanhã tem aqui? 8h30. Tem 8h30. Shaharita. E então, e sábado tem Iskor, tá? Então, mais uma vez, Pinha, obrigado, tá? Bom trabalho aí, tá? E vamos lá, fazer Birkat Amazon. Um beijo a todos aí, mamãe, todos aí que estão por aí. Tchau, tchau. Minha mãe não falta. Tá. Vamos lá. Edília. Birkat Amazon.